Ao contrário do que dizem por aí, é possível emagrecer e ter noites melhores de sono utilizando carboidratos. Como? Fica com a gente que vamos te contar um pouco mais. O Daniel Kiss é farmacêutico aqui da Inove, né? E hoje a gente vai desmistificar um assunto que é polêmico entre nutricionistas e quem faz dieta, os carboidratos. Geralmente eles são colocados como os vilões de qualquer processo de emagrecimento e de quem quer ter uma vida mais saudável. Mas a Inove trouxe para o mercado magistral um ativo revolucionário que vai auxiliar no processo de emagrecimento utilizando justamente os carboidratos, o Reducose. Você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre ele, Kiss? Legal, Leila. Para mim é sempre um prazer poder falar dos nossos ingredientes, né? Para você que está aqui nos acompanhando, falar desses ingredientes realmente revolucionários, inovadores que nós trouxemos para o mercado. Reducose é um deles, né? Reducose ele foi desenvolvido por uma empresa britânica. Reducose, para vocês terem uma ideia, é um ingrediente que tem mais de 11 estudos clínicos, né? E de fato ele vai auxiliar, sim, os pacientes, né, nessa gestão, digamos assim, dos picos glicêmicos, né, e também no controle ali de peso, porque ele vai atuar especificamente no carboidrato. Então, quando o paciente, por exemplo, ingere, né, numa refeição aquela quantidade grande de carboidratos, sabe o dia da pizza? Aquele café da manhã cheio de pães, né, ou aquela macarronada no final de semana. Bom, no dia a dia, né, todos nós ingerimos muitos carboidratos, né? Nós sempre temos uma refeição que ela é rica em carboidratos. E o Reducose ele vai atuar especificamente nessa refeição. Por quê? Ele vai transformar a absorção desse carboidrato, né, que normalmente vai ser rapidamente convertido em glicose, sim, num processo de absorção lento, né? E com isso ele vai diminuir o pico glicêmico, com isso ele vai achatar a curva glicêmica e aí nós teremos diversos benefícios para o paciente. Muito interessante essa forma como ele atua nos carboidratos, né? Diferente do que a gente costuma ver nos suplementos. E você pode explicar melhor então sobre esse mecanismo de ação dele? Claro, é importante esclarecer realmente sobre o mecanismo de ação. Bom, o Reducose ele vai atuar especificamente em uma enzima chamada alfa-glucosidase. O que essa enzima faz? É a principal enzima que vai, quando o paciente ingere carboidratos, ela vai converter esse carboidrato em glicose. Certo. E o Reducose vai lá e inibe essa enzima, né? Uma parte deste carboidrato não vai ser convertido em glicose. E com isso você tem então essa diminuição do pico e achatamento da curva. E olha que interessante, este carboidrato ele vai continuar no trato gastrointestinal do paciente, certo? Certo. Ele continuando no trato gastrointestinal, uma hora ele vai ser fermentado, né? Inclusive ele vai atuar ali como pré-biótico para o paciente. Mas ele vai ajudar esse paciente a ter a sensação de saciedade, porque num determinado momento ele vai disparar, digamos assim, o GLP-1, que é essa incretina responsável, né, por nos dar a sensação de saciedade. Então esse paciente, quando ingere o Reducose junto com aquela refeição que tem carboidrato, ele tem uma sensação de saciedade, ele não fica com aquela vontade de comer aquela, sabe, fazer aquele segundo prato, sim, sim, ou ficar pegando aqueles snacks no meio da tarde, petiscando, né? Ele realmente não fica com essa vontade. O que é excelente, né? Porque esse paciente acaba não ingerindo, muitas vezes, alimentos sem ter a necessidade, só porque ele está ali ansioso ou porque ele realmente está com fome. Ah, legal. Acaba ajudando também o paciente ter essa mudança de hábitos alimentares, né? Também. Sem sombra de dúvida. E esse é um ponto muito interessante que você mencionou. O paciente, quando começa uma dieta, Leila, normalmente ele tem uma dificuldade muito grande de ficar sem o carboidrato. Com certeza. Né? Uhum. Ele está acostumado, às vezes, a comer vários pães ali no café da manhã, né? Está sempre ingerindo muito carboidrato. E para ele, quando começa uma dieta que é um pouco mais restritiva ou equilibrada, acho que esse seria o termo correto, ele sente essa necessidade. Porque o carboidrato ele é rapidamente metabolizado. Sim. E quando ele está ingerindo o carboidrato junto com o Reducose, né,
essa sensação de saciedade, ela permanece por mais tempo, né? E o interessante é que o Reducose ele já atua desde a primeira dose. Tá? Então, desde a primeira dose, esse paciente ele já tem tanto o benefício do pico que eu mencionei anteriormente, reduzido, né, do pico de glicemia, quanto essa sensação de saciedade. Maravilha. Aproveitando esse gancho sobre os picos glicêmicos, né, eu já ouvi falar que eles acabam gerando alguns sintomas negativos, como insônia, dificuldade para dormir à noite. O Reducose consegue ser um aliado nesse sentido da qualidade do sono também? Boa pergunta, Leila. Sim, ele vai auxiliar na questão do sono também, porque ele vai, então, inibir, né, retardar esse metabolismo em relação ao carboidrato. E com isso, esse paciente não vai ter aquele pico glicêmico, né, e ele vai ter, então, uma qualidade ali de sono melhorada. Muito legal essa informação, Dani. Então, quer dizer que uma categoria inteira de alimentos, né, que no caso são os carboidratos, que antes eram colocados como vilões, inimigos da vida saudável, inimigo de quem faz dieta, agora com o Reducose eles passam a ser aliados, né, no tratamento da saúde metabólica, ajudando no emagrecimento, melhora da qualidade do sono, redução, né, da glicemia, do pico glicêmico, e isso é incrível. Se você gostou também, achou legal, aproveita e deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, né, aproveitando essa informação tão legal que o Dani tá trazendo aqui pra gente. Agora, aproveitando que falamos sobre sono, uma coisa que a Dani Lodete, os neurocientistas, a galera que entende sempre fala, é que o excesso de glutamato no cérebro causa insônia, pensamentos acelerados, ansiedade e inúmeros malefícios para a saúde. E agora eu queria saber, tem alguma forma de evitar tudo isso? Tem suplementação que ajude? Excelente paralelo que você trouxe, né? Essa questão do glutamato. De fato, né, o glutamato na questão do sono, ele vai causar ali naquele paciente aquelas sensações ruins, né? Um sono, o excesso, né, de glutamato vai causar aquela sensação de desconforto. Às vezes a mente da pessoa fica muito agitada. Por quê? O glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório. E quando ele está em excesso, né, nesse período da noite, principalmente, esse paciente ele vai ficar realmente acelerado, digamos assim. É por isso que às vezes a qualidade de sono não é muito boa, ele acaba não entrando em estágios de sono muito profundos, muitas vezes, né? O nosso cérebro ele trabalha sempre uma coisa compensando a outra. Então, nós temos um outro neurotransmissor, que é o GABA, né? O GABA ele é um neurotransmissor inibitório, digamos assim, enquanto o glutamato é excitatório. Quando tem esse desequilíbrio de um com o outro, acaba gerando problemas, né? Sobre a tua pergunta, quais suplementos podem auxiliar nisso, né? Se nós temos alguma coisa nesse sentido, eu vou falar para você do Magtem, que é o magnésio eletronato. O magnésio eletronato ele tem uma função muito importante nesse controle dessa excitação promovida pelo glutamato. Tá? Por quê? Ele vai atuar especificamente, né, em alguns receptores, e aí nesse caso eu vou mencionar o NMDA, que é um receptor que vai controlar essa excitação, digamos assim, na transmissão neuronal. Né? E isso vai trazer uma qualidade de sono para esse paciente fantástica. Eu sempre gosto de mencionar que assim, o paciente começa a tomar o Magtem, que é o verdadeiro magnésio eletronato, né? O único que consegue efetivamente atravessar a barreira hematocefálica, chegar a nível cerebral, chegar a nível neuronal. O paciente que utiliza esse suplemento, o primeiro benefício que ele percebe é a qualidade de sono. Com 15 dias, esse paciente ele já tem uma qualidade de sono totalmente diferenciada, exatamente porque a questão neuronal toda dele, pelo excesso de glutamato, começou a ser controlada. Muito legal, Dani. 15 dias é muito pouco tempo. O paciente percebe uma melhora já no sono, então, rapidamente. Isso é muito bom. E, Daniel, então você falou do magnésio eletronato. E esses outros magnésios que a gente vê no mercado, como óxido de magnésio, citrato, eles também têm esses benefícios para a saúde cerebral, para a qualidade do sono? Legal essa sua pergunta, Leila, e eu até vou usá-la para esclarecer aqui para nossa audiência em relação a essa questão. Veja, existem alguns produtos no mercado que eles acabam fazendo uma mistura. Então ele coloca lá óxido de magnésio, citratos, entre outros componentes. O óxido de magnésio, por exemplo, não vai atravessar a barreira hematocefálica.
tá? Existem alguns estudos científicos específicos que compararam a biodisponibilidade a nível cerebral e o único magnésio capaz, digamos assim, de realmente chegar a nível neuronal para ter todas as funções cognitivas é o magnésio eletronato e, nesse caso, o Magtem. Ó, aproveitar aqui para você que está aqui, você ainda não conhece, procure saber sobre Magtem, sobre este suplemento que realmente ele é, assim, fantástico, tá? Legal, Dani. E caso algum prescritor queira incluir Reducose na suplementação dos seus pacientes, como que faz? Ótimo. Primeira coisa, a gente tem que deixar esses prescritores assim muito tranquilos e seguros, porque é um produto, como eu disse lá no início, né? Mais de 11 estudos clínicos que comprovam os seus benefícios e mais estudos em andamento, tá? Então, essa segurança o nosso prescritor vai ter. Segundo, qual é a dose do Reducose? A dose preconizada nos estudos é de 250 miligramas. Como é que o paciente vai ingerir isso? Ele vai ingerir sempre junto com a refeição, tá? Naquela refeição que tem a maior quantidade de carboidratos no dia, tá? Então, se a principal refeição com carboidratos é o almoço, então ele vai tomar junto com o almoço. E a sensação de saciedade que eu mencionei, ela vai perdurar, né, pela tarde toda, ou seja, até a próxima refeição dele, que normalmente vai ser ali o jantar. Bom? Certo. E junto com o almoço, uns 10 minutos antes, 5 minutos antes, na mesma hora? Não precisa deste tempo, tá? Veja só, o Reducose ele vai atuar lá na enzima alfa-glucosidase, né? Então, é importante que esse paciente ingira junto ali com a alimentação. E isso é ótimo para o paciente porque ele acaba não esquecendo, né? Aquela história de ficar controlando o relógio, 30 minutos antes do almoço, isso não é muito funcional, né? E ele tomar ali o Reducose na hora que ele está saindo, por exemplo, para almoçar, é o melhor caminho, digamos assim. Perfeito. E no caso do Magtem, tem algum horário específico que seja melhor fazer essa suplementação? Como que funciona? Adorei essa pergunta, Leila. Veja só, o Magtem, ele tem diversas funcionalidades a nível cerebral, né? Então, ele pode ser utilizado para foco, para concentração, para melhoria de memória, ele pode ser utilizado para sono, como a gente já mencionou, ele pode ser utilizado para doenças neurodegenerativas e as doses vão variar dependendo do que o prescritor está desejando para esse paciente, tá? Então, a partir de 200, 250 miligramas, esse paciente já tem benefícios, tá? Muito bem, vamos pensar aqui na questão do sono ou na questão de foco e concentração. Quando esse paciente vai utilizar isso buscando uma qualidade de sono, tá? Normalmente inicia-se ali o tratamento, esse paciente tomando o Magtem à noite, tá? Quando está buscando foco e concentração, por exemplo, para o dia de trabalho, normalmente inicia-se esse tratamento o paciente tomando pela manhã, para que ele consiga ter mais foco e concentração ali durante o trabalho, tá? Mas com o passar do tempo e com a rotina desse paciente estar utilizando e aumentando os níveis de magnésio que ele está ingerindo e realmente atravessando a barreira hematocefálica, tende a normalizar, tá? Então, não tem assim um horário específico que a pessoa precisa tomar, tá? Mas normalmente os prescritores fazem dessa maneira. Olha, para começar, para você ter mais foco, mais concentração, comece a tomar aqui pela manhã. Para você ter melhoria de qualidade de sono, comece a tomar lá no início da noite. Não é bem na hora de dormir não, tá, Leila? É antes, que é para o magnésio conseguir atravessar a barreira hematocefálica, e aí esse paciente, quando dorme, ter a qualidade de sono, conseguir chegar naquele sono REM, né? Ter aquele sono profundo e o principal, acordar com a sensação de que está renovado. Legal, Dani, muito bom saber. Todas essas informações que você trouxe aqui foram muito esclarecedoras para mim também, com certeza para todo mundo que está assistindo a gente. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aqui no nosso canal tem vários vídeos sobre o tema e sobre inúmeros outros assuntos voltados para a saúde. Obrigada, Daniel. Obrigada para você que ficou aqui até o final do vídeo e até a próxima.